Hoje, nosso convidado será Luiz Rogério Franco Goldoni, ou para os íntimos, Golden Boy. Ele é professor do PPGCM, é um grande amigo meu do departamento, é formado em Relações Internacionais pela Universidade Estácio de Sá, tem seu mestrado e seu doutorado pela Universidade Federal Fluminense em Ciência Política. Sua especialidade é ciberdefesa e cibersegurança. Não se esqueçam, portanto, de salvar o vídeo, porque vocês vão querer ver de novo. Não se esqueçam de compartilhar, porque conhecimento tem que ser difundido. Ajudem também esse canal a ter mais seguidores. E não se esqueçam também de que aqui não tem dancinha. Olá, Goldoni, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo tempo que você está disponibilizando para conversar aqui com a gente. Oi, Rubens, o prazer é meu, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Bom, primeira pergunta é simples, né? Você é especialista em cyber. O que é cyber, cara? Explica aí pra gente. Cara, pergunta simples e complexa ao mesmo tempo. Vamos lá. O ciberespaço é considerado o quinto domínio de poder, ao lado dos tradicionais terra, mar, ar, espaço sideral. O cyber, ao contrário dos demais domínios, ele é criado pelo homem. Então, anteriormente, o homem olhava para as estrelas e via a estrela, ele conseguia, não tinha a operacionalização do espaço cibernético, mas ele via as estrelas. O cyber não. O cyber é totalmente artificial, criado pelo homem. E tem outra característica, ele permeia os demais domínios. Então, por exemplo, nós podemos entender o ciberespaço como composto por camadas, né? Então, por exemplo, Daniel Ventre fala que o ciberespaço é composto por 3 camadas. A camada física, que ele chama de cabos e fios. Então, nós podemos entender não apenas o hardware, mas também a infraestrutura que vai basear o ciberespaço. A camada média, que é composta pelos softwares e aplicativos, né? E a camada superior, a camada cognitiva, que é a camada que é onde tem as interações humanas. Então, por exemplo, agora eu estou aqui, nós estamos conversando via Zoom, certo? Nós estamos utilizando uma infraestrutura, se faltar luz ou se alguém tropeçar no fio da minha conexão, digamos assim, a conexão cai. Então, eu dependo de um fio, do modem, de uma energia elétrica, de uma conexão. Eu tenho hardware, você também tem o seu, né? Nós estamos utilizando softwares, aplicativos para conversar um com o outro, e nós estamos interagindo por esse software, né? Eu e você, nós tivemos de dar comandos para que esse software funcionasse e nós pudéssemos conversar. Essas são as 3 camadas. Então, o ciberespaço é essa questão complexa. Não é apenas o universo, não é apenas a nuvem, é também aquilo que suporta essa nuvem. Claro. Claro, mesmo porque o ciberespaço existem pessoas, existem atores atuando nele, né? Mas é interessante pelo que você está falando, né? Porque o cyber, ele então desafia vários conceitos tradicionais de relações internacionais de defesa, né? Porque é uma nova capacidade de projeção de poder, né? Como que se dá, ou porque não é um ambiente que é plenamente material, né? Tem um ambiente também que é, enfim, metafísico, etéreo, não sei como classificar direito. Como é que é o desafio de analistas de relações internacionais olharem para essa dimensão? Perfeito, Rubens. Vamos lá. Eu orientei uma dissertação no PPGCM do Breno Paulo Medeiros, que justamente fala sobre conceitos tradicionais de relações internacionais que são colocados em xeque pelo ciberespaço. Vamos voltar aqui à nossa conversa, certo? Um desses conceitos é a questão da soberania da fronteira, que é algo do Estado. Eu estou falando com você, eu estou aqui na minha casa, em Niterói, e você está aí na sua casa, no Rio de Janeiro. A nossa conexão pode estar passando por um outro país que a gente nem faz ideia. Essa conversa está sendo gravada como entrevista. Essa gravação está na nuvem. A nuvem que é um grande computador, um grande data center que está armazenando isso. Esse data center pode estar no Brasil, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na China, em Marte, em Júpiter. E nós não temos o visto para a China, ou para Marte, ou para Júpiter, e nós estamos lá, teoricamente, são gravados. Então, a porosidade das fronteiras é algo
que subverte a lógica da concentração de poder, né, que é um assunto tão caro para as relações internacionais. Uma outra questão, pegando a sua fala, é a multiplicidade de atores. Vamos, mais uma vez, nos deter a nossa conversa. Tem os atores individuais, eu, você, que estamos operacionalizando o ciberespaço, mas há também uma quantidade enorme de empresas que estão provendo, estão servindo, estão oferecendo a nossa conexão. Então, tem também a participação do Estado, que tenta regulamentar a internet mediante legislação, mediante mecanismos legais para colocar, digamos, ordem na casa. Há organismos internacionais e essa multiplicidade de atores também traz uma questão que para mim é muito cara. A discussão se o ciberespaço permite uma democratização do poder ou não. Quando a gente pensa no uso do ciberespaço, eu, você, várias pessoas, né, usando talvez o computador como uma arma, né? Então a gente tem aquela visão clássica de um hacker. Um hacker com uma capacidade brilhante que, mediante um computadorzinho, invade a NSA, o Pentágono, enfim. Então, de certa forma, um indivíduo teria condições de colocar, aspas, né, um usuário em estado de joelhos. Né? Isso é uma visão romantizada que Hollywood explora muito. Né? E aí nós temos indivíduos, grupos de hacker, etc., etc. Então, de certa forma, o poder está sendo democratizado, porque basta ter um bom computador, uma boa conexão, e um indivíduo ou um grupo de indivíduos dotados de conhecimento poderia causar um estrago em um Estado, né? Uma negação de serviço, um blackout, etc., etc., etc. Por outro lado, se nós pensamos que os ataques mais sofisticados têm componentes que demandam muitos recursos e uma engenharia muito grande, apenas poucos atores estatais, teriam condições de operacionalizar o ciberespaço para esse tipo de ataque. E mesmo quando nós pensamos na questão de software, hardware, infraestrutura, né? Nós tivemos há pouco a discussão sobre o leilão do 5G no Brasil. Né? Uma das suspeitas era, será que tal país, será que tal empresa, o produto dessa empresa virá com um backdoor, uma vulnerabilidade? Então, uma outra forma de pensar na democratização do poder, o cyber, é quem tem capacidade para fabricar o software, o hardware, o componente, o chip, a infraestrutura? Quem detém a infraestrutura? Então, são duas faces da mesma moeda. Sim, não há uma restrição para a compra de um computador ou para navegar na internet como se tem para comprar um blindado, ou então um caça, ou então um submarino. Uma bazuca. Qualquer indivíduo pode. Uma bazuca. Não, qualquer indivíduo pode comprar este computador. Perfeito. Então, de certa forma, tem uma democratização do poder. Por outro lado, quando nós pensamos no uso mais detalhado, mais minucioso, mais, digamos assim, mais pormenorizado do ciberespaço, né? Todas as suas possibilidades, talvez poucos atores tenham a capacidade de operacionalizar esse ciberespaço. E quando nós pensamos na questão do hardware, do chip, são menos atores ainda. Então, a discussão sobre democratização do poder é algo muito interessante para o ciberespaço. Não estava na nossa listinha de perguntas, mas em 30 segundos, como é que está o Brasil nisso tudo? O Brasil, em termos de usuários, vai bem, obrigado. Nós temos uma capacidade, né, o Condeciber, por exemplo, é reconhecido internacionalmente como um órgão muito competente, né, o Comando de Defesa Cibernética. Sim. Contudo, quando nós pensamos na parte de infraestrutura, quando nós pensamos na parte de hardware, são poucas as empresas brasileiras que fabricam componentes eletrônicos.
São poucas empresas no mundo que fabricam componentes eletrônicos. Então, nessa parte de detenção de tecnologia, de hardware, chip, processadores, etc., nós dependemos basicamente do exterior. Perfeito. E vamos supor, a gente tem um público que está assistindo a gente que é bastante jovem. Tá? Então, bastante jovem para a gente, são mais jovens do que nós, digamos assim. Tá? Porque nós somos jovens, não é mesmo? Não. Mas, enfim, quais são as oportunidades, né? Quais são as possibilidades para alguém que gostou do cyber, achou interessante, como é que eles podem trabalhar, né, nessa área? Fora a academia, né, que para a gente seria algo quase que natural, eu vislumbro para o governo, né? Porque é um assunto premente. Se você fala, por exemplo, de eleições, a discussão, fake news, isso é cyber. Quando a gente fala grandes empresas, né, todas as empresas têm algo vulnerável no cyberespaço, que vai demandar especialistas para pensar políticas públicas para a segurança da cibernética. Porque separar segurança de defesa cibernética é extremamente complicado. Então, eu creio que grandes empresas, mesmo que não sejam diretamente ligadas a assuntos de tecnologia, demandam especialistas que pensem a segurança e a defesa cibernética. É o terceiro setor, enfim, eu acho que é um campo muito aberto para abrigar especialistas que consigam refletir sobre as vulnerabilidades e sobre como o jogo de poder, não apenas entre estados, mas entre organismos, entre as empresas, sofre alterações com o advento do ciberespaço. E você só para terminar, você puxou sardinha para o seu orientando, o Breno, eu vou puxar sardinha para o meu orientando também, o André aqui. E apesar de eu não ser especialista em Claro. cyber, ele caiu na minha orientação. E, ele é um técnico em informática, é físico, a formação dele original é física, mas é interessante que a dissertação de mestrado dele foi em cyber e não foi tecnicamente de software, de hardware, né? Ele estudou como implementar políticas públicas para evitar cyberataques por meio de engenharia social, ou seja, políticas e conscientização das pessoas para que não caíssem em golpes, em phishing, ou contaminassem os próprios computadores das empresas com pendrive infectado ou e-mail infectado, computador infectado. Então, não precisa saber de Python para trabalhar em cyber. Perfeito. Perfeito. E esse estudo do André, né, que foi sobre Angra, né, tive felicidade de estar na banca dele, é algo que pode ser reproduzido para uma infinidade de empresas. Essas empresas têm uma demanda por esse tipo de profissional porque é uma grande vulnerabilidade. Qualquer ataque cibernético, nós estamos falando de milhões de dólares de prejuízo. E, às vezes, o problema está, como nós brincamos, naquela pecinha que fica entre a cadeira e o teclado. Claro. Justamente, medidas de segurança... Essa peça dá vários problemas, às vezes, dá vários problemas. E, às vezes, o que nós chamamos de uma higiene cibernética, né? Boas práticas. Ou seja, não colocar um pendrive que você acha na rua, no computador. Acha um pendrive que é meu dia de sorte. Vou usar. Ou então abrir aquele e-mail, receber um pedido de amizade de uma pessoa maravilhosa. Enfim, são várias e várias possibilidades, né? Várias e várias práticas de higiene social que as empresas precisam. E aí entra também o especialista. Não Perfeito. Apenas o técnico, não apenas aquele operador. Eu não sou, a minha formação é em ciência política, eu não sou um técnico, eu não sei operar, eu não sou um engenheiro. Né? A minha preocupação é pensar os impactos do ciberespaço na defesa e na segurança, né? Na guerra. E essas empresas, o governo, de modo geral, tem que pensar, porque é uma realidade que veio para ficar. E, Perfeito. obviamente, subverte as lógicas anteriores. Bom, Goldoni, obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Rubens. O prazer foi meu. Até. Olá, pessoal. Então, a entrevista terminou.
E eu tinha conseguido cumprir os 15 minutos do Instagram, tudo mais, já estava super feliz, primeira vez que eu tinha conseguido, só que eu resolvi fazer as perguntas que me mandaram na internet para o Goldoni para botar no Stories. Só que uma das perguntas durou uma resposta de 5, 6 minutos. Foi a pergunta da Mariana da Cunha Romualdo. Então a gente vai ter uma segunda parte. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de salvar, de compartilhar e de seguir a página. Um grande abraço. E aqui não tem dancinha. Quando a gente fala ciberdefesa, nós temos que, e Brasil, nós temos que lembrar que nós fomos um dos alvos revelados por Edward Snowden, né? Ligações presidenciais interceptadas envolvendo uma grande empresa brasileira, Petrobras. Nós temos aí já uma barreira, como eu falei, é muito difícil definir o que é defesa cibernética, o que é segurança cibernética. Mas nós temos casos de grandes empresas, de prestadores de serviço, que foram vítimas de ataques de ransomware aqui no Brasil. Ou seja, o que é um ransomware? É um ataque no qual a empresa perde acesso ao seu banco de dados, ele é criptografado e só liberado mediante um pagamento, geralmente em criptomoedas. Nós temos casos disso no Brasil. Então, empresas que, às vezes, se param de funcionar, é um problema, é um grande problema. E também nós temos que pensar o seguinte, muitos serviços, nós podemos ser afetados por ataques em empresas localizadas fora do território. Há um pouco mais de um mês, nós tivemos aquele episódio que o WhatsApp ficou fora do ar. Né? Que aquele meme que o Zuckerberg tropeçou num fio, né? Então, até saber o que foi um ataque, foi um tropeço do Zuckerberg no fio, foi um erro no sistema. Então, nós somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis. Uma outra questão que, para mim também é cara, foi tema de um dos artigos que eu recentemente publiquei, é a exclusão digital. Isso é uma vulnerabilidade que precisa ser debatida. Quando nós falamos um dos ataques cibernéticos mais simples e que causam maior quantidade de danos, é o ataque de DDoS. Quando nós falamos em exclusão digital, significa que uma parcela da população está em permanente ataque de DDoS. Ano passado, durante a pandemia, eu fiz um levantamento com os meus alunos e nós vimos que cerca de 28% da população brasileira não tinha acesso à internet. E o que é grave? Toda a política de auxílio emergencial por conta da Covid foi baseada em aplicativo. Então, o que faz essa parcela da população? E mais, parcela da população que tem acesso à internet não vai ter um celular, não vai ter um computador, não vai ter um tablet capaz de rodar um determinado aplicativo. Então, isso é defesa, é segurança, é o quê? Mas isso precisa ser estudado. Nós estamos falando de uma das principais economias do mundo. 72% da população apenas com acesso à internet é muito pouco. E com esse número, basear toda uma política pública de auxílio emergencial na internet é muito grave. Então, isso é algo também que precisa ser analisado. Então, de certa forma, nós estamos muito bem, nós temos grandes empresas de tecnologia, nós temos grandes especialistas. O CONDECIBER, Comando de Defesa Cibernético, né, que é responsável pela nossa defesa, é considerado um dos centros mais avançados do mundo, tanto que é convidado a participar do principal exercício de defesa cibernética que é promovido pela OTAN, em Tallinn. A capacidade intelectual, a capacidade operacional é brilhante, temos grandes empresas, o nosso sistema de banco digital, né, os bancos brasileiros são reconhecidos como um dos mais seguros e desenvolvidos do mundo, mas
Por outro lado, o Brasil é um dos países que mais sofre ataques cibernéticos no mundo. E tem a questão da exclusão digital. Então, é uma E quanto situação bem peculiar a nossa. mais excludente é a sociedade, também mais suscetível essas pessoas Sim, estão a passar golpe, ou seja, uma pessoa que tem acesso à internet esporádico e não entende os golpes, não entendem os desafios que estão postos lá para os usuários, estão mais suscetíveis, estão mais fragilizados a cair em golpes, perfeito. e principalmente isso tem a aumentar com a internet das coisas. Perfeito. E aí a necessidade do que chamam de higienização digital, as boas práticas. Uhum. Que seja uma campanha governamental, que sejam filmetes de 30, 40 segundos durante uma programação de uma grande emissora, ou então antes da exibição de um vídeo no YouTube, etc. Algo para conscientizar as pessoas, porque o brasileiro é uma das principais vítimas de golpe digital que causam prejuízo para toda a sociedade. Para toda a sociedade. Então, isso é uma vulnerabilidade que precisa ser corrigida. E aí entra a necessidade de políticas públicas e entra a necessidade de especialistas que pensem nessas políticas públicas. Então, é quase que o ciclo que se completa. Né? Você havia me perguntado qual é o campo de atuação. Está aí. É um campo muito vasto, muito rico de atuação. Tá ótimo. Então, Goldoni, muito obrigado. É isso. Vai virar Obrigado, Rubens. essa última pergunta vai virar uma segunda parte, não tem jeito. Não vai ter como postar Tá, como se fosse uma resposta.